Boa noite, irmãos. Queria saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Dizer que é com muita alegria no meu coração que eu estou aqui nesta noite, porque eu reconheço, irmãos, que bênção de Deus, sucesso na vida, só na presença de Deus. Por muito tempo, irmãos, eu tentei vencer na vida. Se passaram 39 anos, mas tudo era frustração. Eu dava um passo para frente e dois para trás. Mas com 39 anos eu tive um encontro com Jesus. E a minha vida foi transformada porque Ele disse: meu filho, sem mim nada podeis fazer. Não é pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência que nós vamos vencer na vida. Davi, um homem de guerra, um homem vencedor, ele diz no Salmo 27, no versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor. Porque Davi sabia, irmãos, que a bênção e a vitória dele, ele vinha do Senhor. Amém? Eu queria que você então abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, irmãos, é o 5º livro do Novo Testamento. Vem Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois Atos. Aleluia. Atos capítulo 16 e versículo 19. Deus seja louvado nessa noite. Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois em Atos. Atos capítulo 16 e versículo 19. Aleluia. A minha Bíblia fala na epígrafe desse texto: Paulo e Silas eram açoitados e presos. Aleluia. Amém? E vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois lhe deram muitos açoites e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam e louvavam a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Inclina sua cabeça, irmãos, e vamos entrar na presença de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu agora me coloco em tuas mãos como instrumento, meu Pai. Faça de mim instrumento, meu Pai, para que hoje, meu Deus, eu venha ser somente um vaso em tuas mãos, ó Pai, e que a tua palavra venha atingir corações nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode ficar à vontade, assentai-vos. Irmãos, esse texto que ora acabamos de ler está falando aqui, irmãos, quando Paulo fez a sua segunda viagem missionária. Eu digo a segunda porque a primeira viagem, depois que Paulo se converteu, ele foi para a região da Arábia. Paulo ficou na região da Arábia por 3 anos, pregando a palavra de Deus. E depois de 3 anos, Paulo então ele volta para Jerusalém, ali para a igreja mãe, pastor. Voltou ali a se reunir com os seus discípulos. E ali ele conheceu um homem muito abençoado, um homem que temia Deus, que andava nos caminhos do Senhor. Este homem se chamava Silas. Então Paulo agora ele resolve então fazer esta segunda viagem missionária. E ele convida Silas para seguir nesse seu caminho. Então sai, irmãos, nesta viagem em direção da Capadócia, Paulo e Silas. E eles chegam até uma cidade chamada
Listra. E ali eles encontram alguns irmãos. Encontraram ali uma irmã que se chamava Eunice. Eunice era casada com judeus, a Bíblia fala, e tinha um filho que se chamava Timóteo, que também era convertido ao Senhor Jesus. Então Paulo convida Timóteo para seguir nesta viagem missionária. Então partem dali Paulo, Silas e Timóteo. E Paulo então ele tenta ir para a cidade, para a região da Betínia. Mas a minha Bíblia diz que o Espírito de Deus não deixava Paulo ir para essa região. Paulo então ele ora a Deus para que Deus revelasse para onde quer que ele fosse. E a Bíblia diz então, irmãos, que uma noite, naquela noite seguinte, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem vestido das vestes da Macedônia, e aquele homem levantava suas mãos e dizia: Paulo, venha até a Macedônia, porque precisamos de ti. Paulo então compreendeu e entendeu, irmãos, que Deus estava enviando ele, pastor, para a região da Macedônia. Macedônia, irmãos, era uma região muito famosa, porque ali nascera Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, irmãos, para você entender um pouco, com 22 anos, ele vai em direção ao Egito, irmãos. E lá, irmãos, ele mata o rei do Egito, ele é aclamado o grande faraó. E ele segue em frente com 25 anos de idade, ele vai então, irmãos, à capital mundial que se chamava Babilônia. Lá ele mata o rei Dário, na época de Daniel, quando Daniel foi lançado à cova dos leões. Ele mata o rei Dário e ele é aclamado, irmãos, lá o rei da Babilônia. Então, irmãos, a região da Macedônia era uma cidade muito movimentada, era uma cidade muito agitada, e por causa do turismo naquela região. Então Paulo chega na região da Macedônia e ele chega até uma cidade que se chamava Filipos. E ali, irmãos, ele prega um dia, 2, 3, 4, 5, 6, e Paulo não entende, pastor Marcos, porque Deus enviara ele naquela região. Mas no 7º dia, ele estava pregando lá, ao lado de um rio, e ele conheceu uma mulher que se chamava Lídia. Lídia então se converteu através da palavra de Paulo. Então Lídia acolheu Paulo, Silas e Timóteo em sua casa. E a Bíblia diz que um dia então Paulo disse: olha, Timóteo, você fica aqui, que nós vamos achar um lugar para orar. Vamos buscar a face de Deus, para que Deus venha nos revelar o que Ele quer comigo aqui nesta cidade. E a Bíblia diz que então Paulo e Silas, eles começam a caminhar no centro da cidade de Filipos. E a Bíblia diz então, irmãos, que Paulo se depara numa praça muito movimentada. Havia uma fila muito longa, porque ali havia uma jovem com espírito de adivinho. Aquela jovem não era possessa de um espírito de adivinho. Então, pastor, as pessoas vinham de vários lugares, de várias cidades, para se consultar com esta jovem. Esta jovem, ela tinha um espírito, irmão, eu vou dizer um espírito de demônio, irmão, que dava a ela o espírito de adivinho. Então, muitas pessoas, irmão, iam visitar esta cidade. Eu me recordo que há dias atrás, pastor, eu olhava uma reportagem aqui em Minas Gerais, Uberaba. As pessoas iam do mundo inteiro, do Brasil inteiro, até mesmo caravanas aqui de dentro de Morro da Fumaça, foram a Uberaba, Minas Gerais, para se consultar com Chico Xavier. Chico Xavier, irmão, ele tinha um espírito de adivinho. E esse mesmo demônio, irmão, que estava naquela jovem, também estava neste homem, irmão. Nós não estamos aqui para criticar, mas nós sabemos, irmãos, que quem conhece a palavra, isso é uma realidade. Então, irmãos, quando Paulo e Silas passavam ali por aquela região, todos os dias aquela mulher gritava, aquela jovem gritava: ei, lá vão Paulo e Silas, eles são homens de Deus, estão pregando aí um negócio diferente, mas pode acreditar, porque é verdade. Esta jovem, irmãos, ela era uma escrava. E ela era escrava por quê, irmão? Porque ela era oprimida por Satanás. Ela era uma escrava, irmão, dos demônios do inferno. A Bíblia diz, irmãos, que ela tinha 12 donos, pastor. Por que ela tinha 12 donos? Era uma jovem bonita, era uma jovem que, quem sabe, tinha muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Não, irmão, era uma jovem cara. Por quê, irmãos? Porque ela dava lucro aos seus donos. Então, irmãos, esta jovem era tão cara que precisou 12 homens reunir as suas fortunas para comprar esta jovem. Esta jovem ganhava muito dinheiro. Aliás, ela dava lucro
dia Paulo se cansou. Quando ela passava ali, aquela jovem gritava: lá vão Paulo e Silas, eles são homens de Deus e pregam um negócio diferente, mas pode acreditar porque é verdade. Então Paulo parou e foi em direção àquela jovem e disse para Silas: Silas, agora eu sei, Silas, porque Deus me enviou aqui na região da Macedônia. Quem sabe Silas olhou para Paulo e disse: olha, Paulo, será que nós viemos aqui então para aprendermos e conhecermos a história de Alexandre o Grande? Paulo disse: não é isso, Silas, vem comigo porque tu vai ver. E Paulo, irmãos, com seus olhos espirituais, ele viu naquela jovem, irmão, uma possessão do inferno. Então ele disse: olha, Satanás, pensa que eu não estou te vendo? Assim como Jesus, ele veio aqui à terra para libertar e livrar os oprimidos, os escravizados das forças do inferno. Eu, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, Satanás, larga esta jovem. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela jovem cai liberta. Aleluia. Paulo disse: em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, Satanás, larga esta vida e vai embora, em nome de Jesus. E a Bíblia diz então que aquela jovem cai. Agora, irmãos, quando aquela jovem se levanta, ela já não tem mais aquele espírito de adivinho, porque ali, como eu te falei, irmão, era uma possessão do inferno, era um demônio. E quando ela recebeu a autoridade em nome de Jesus, aquele demônio teve que libertar aquela jovem. Mas agora o que acontece? A fila anda e as pessoas vêm se consultar. Aquela jovem agora já não entende mais nada. Ela não sabe nem por que está ali, porque a pessoa, quando ela está possessa, irmão, ela não sabe. Outro dia eu estava vendo na televisão um repórter entrevistando um jovem que tinha matado, que tinha roubado, e ele dizia para o policial: não fui eu não sei de nada, mas eu tive uma revelação naquele momento. Claro, irmão, ele estava possesso, ele estava possuído, pastor, e a pessoa mata a outra e não sabe por quê, porque ela não está em sã consciência. Depois a pessoa vai parar lá no fundo de uma cadeia. Por quê? Porque, irmãos, estava fora dos caminhos do Senhor. Aleluia. Então agora, irmãos, estas pessoas se revoltaram com Paulo e Silas, porque agora aquela jovem que trazia grandes lucros para os seus senhores já não traz mais. Agora a população se revoltou. Por quê? Porque lá a cidade era movimentada, meu irmão. Eu pude ver ali aquela reportagem de Chico Xavier, e ali então me passou um filme na cabeça, como nos tempos, irmão, de Paulo e Silas, porque o hotel ganhava dinheiro, o taxista ganhava dinheiro, as pessoas da lanchonete ganhavam dinheiro, e enfim, irmão, a cidade era movimentada por esta jovem. Quando de repente, irmão, todo o lucro daquela cidade para, e aí então, irmãos, os seus senhores, eles foram até as autoridades. Foram autoridades e dizer o quê? Olha, esta jovem era cativa na mão do diabo e foi liberta. Não, irmão, levantaram falsos testemunhos, chegaram lá diante das autoridades e disseram: olha, está vindo aí um pessoal diferente, pregando um negócio diferente, e nós aqui romanos, nós não temos esse costume. Então, irmãos, a minha Bíblia diz, irmãos, que açoitaram Paulo e Silas, chicotearam, e depois mandaram embora. Não, o que é pior, prenderam num cárcere. A Bíblia diz o cárcere interior. Eu fui ver que cárcere interior era esse, o pastor sabe. Eram 12 portas, irmãos, 12 portas. Precisaria 12 portas, irmão, para que Paulo e Silas pudessem sair. Pela ótica humana, irmão, não tinha como sair. Pela ótica humana, se fosse, quem sabe eu, estava lá no fundo daquela cadeia, dizendo assim: pois é, Senhor, eu vim aqui pregar a tua palavra, o que aconteceu com a minha vida? Agora eu vou morrer aqui, porque quem é que vai me tirar? Como é que eu vou sair aqui dessas portas? Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles não murmuravam, eles não reclamaram, mas a Bíblia diz que eles louvavam ao Senhor, oraram e louvavam ao Senhor. Porque, irmão, se existe um segredo, irmão, quando nós estamos na prova, quando nós estamos passando por uma situação difícil, nós temos que atrair, Deus tem perto de nós. E como diz o pastor, todo ser que respira louve o Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então que bom, irmão, se nós estamos lá no vale, e lá quem sabe no fundo do poço, mas se Deus estiver conosco, irmão, é melhor nós estarmos no vale com Deus do que estar no monte sem Deus.
A Bíblia diz: não temos o que tu tens que passar, eis que o diabo lançará muito de vós em prisão, sereis atormentado, angustiado, passarei por aflições, mas resisti até a morte, e no final tu receberás a tua coroa. Aleluia. E a Bíblia diz que então Paulo e Silas, eles começaram a cantar e louvar ao Senhor. E aí eu fiquei pensando, que música eles cantaram, que música eles estavam ali cantando. E outro dia eu vi o pastor cantando uma música aqui, que eu fico imaginando, pastor, que foi aquela música que eles estavam cantando. Quem sabe Paulo olhou para Silas e começou assim: se a gente colocar a nossa fé em ação, e confiando e orando a Deus, o que tu acha que acontece, Silas? Silas olhou para Paulo e disse: e agora, pastor? Vai dar tudo certo. Ele disse: olha, vai dar tudo certo, Silas. Aí eles começaram a cantar: vai dar tudo certo. E a Bíblia diz então, irmão, e quando eles começaram a cantar e louvar ao Senhor, a Bíblia diz que houve nas cadeias de Filipe um grande terremoto. Aleluia. Sabe por quê, irmão, que houve terremoto? Sabe por quê que houve terremoto lá na cadeia de Filipe? A minha Bíblia diz, irmão, que quando Jesus veio aqui à terra, Jesus fez uma grande revolução. Jesus revolucionou o tempo da sua época. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio aqui à terra, houve um grande movimento. Mas toda vida, toda vez que Jeová, o Deus poderoso, ele desce na terra, há terremoto. Aleluia. Moisés, irmãos, Moisés, pastor, quando ele estava lá no Monte Sinai, Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus disse: olha, Moisés, para com esse negócio, Moisés. Eu não posso mostrar a minha glória. E Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver a tua glória. E Deus disse: olha, Moisés, para me mostrar a tua glória, Moisés, eu vou ter que descer aí. Aí o negócio fica complicado. Mas Moisés dizia: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. E a Bíblia diz que Deus desceu lá no Monte Sinai, e o monte tremia e fumegava. A minha Bíblia diz que o Monte Sinai tremia e fumegava. Aleluia. Aplauda o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmãos, o pastor sabe, eu tive o privilégio de subir o Monte Sinai, pastor. 4h30, irmão. Eu e a minha esposa. Chegamos no pé do Monte Sinai, era 1h da manhã. E quando era 6h30, nós estávamos lá em cima. Há momentos na caminhada que faltava força, faltava fôlego, faltava ar, faltava até mesmo a esperança. Mas o que nos unia a Deus era a fé de chegar lá em cima, irmãos, para contemplar a glória de Deus. O nosso guia disse: olha, lá em cima no Monte Sinai, vocês não vão ver Moisés, mas vocês vão ver as pedras lá em cima do Monte Sinai, derretidas e queimadas, para que se confirmasse na Bíblia a palavra de Deus. Porque a ciência, pastor, teve lá, as autoridades estiveram lá, e diz que não aconteceu nada mais, nada menos do que um calor de mais de 1000 graus, que derreteu todas as pedras do Monte Sinai. Então nós tivemos esse privilégio de estar lá. E Deus me trouxe uma revelação, pastor, quando eu estava lá no Monte Sinai. Nós olhávamos, eu comentei com a minha esposa, nós olhávamos porque assim, o Monte Sinai não é só o Monte Sinai, pastor, é montanhas e montanhas, uma atrás da outra, a tua vista se perde, e tudo pedra, não tem outra coisa senão pedra. E aquelas montanhas enormes, com 2000 metros de altura, pedra. Mas as outras montanhas, pastor, elas eram as pedras tudo uma coladinha na outra, e se formava aquela montanha de pedra. Mas o Monte Sinai, irmão, tinha fenda, era pedra rachada, era pedra esfregulhada. Dá a impressão, não, é a verdade que a Bíblia diz: o monte tremia e o monte fumegava. Porque a presença de Deus, irmão, quando nós buscamos a Deus, não tem nada que possa impedir. Então, irmão, meia-noite, Paulo e Silas, o diabo já fazia festa. Porque lá no inferno, irmão, existe uma hierarquia. Existe Satanás, Lúcifer, os demônios, e depois vem o diabo. O diabo é aquele que a Bíblia fala em 1 Pedro 5,8, que ele anda ao nosso derredor, bradando como um leão para nos tragar.
Então ele é enviado do inferno. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, daquele dia em diante, nós ganhamos um grande inimigo. Naquele dia em diante, já faz uma reunião no inferno e diz: olha, está vendo lá o Joãozinho? Aceitou a Jesus. Vamos perseguir ele para ele desistir. É isso que acontece. Aí, os diabinhos chegaram lá diante de Satanás, o chefe. Ô chefe, não tem aqueles dois lá que estavam pregando lá? Botei ele lá no cárcere de uma prisão. De lá eles não saem mais. Mas quando eu tenho daqueles demônios terminar a reunião, eu acho que até o inferno foi abalado, pastor. O inferno tremeu. As cadeias de Filipe se partiram, irmão. Porque a glória do Senhor, irmão, chegou naquele lugar, aleluia. Meia-noite, irmãos. A Bíblia diz que meia-noite. Outro dia nós fizemos uma vigília aqui, foi falado, irmão, da oração da meia-noite. A Bíblia fala em Provérbios 8,17, Deus disse: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Irmão, você quer Deus, você busca Deus de madrugada. O diabo, irmão, por muito tempo, pastor, ele tentou, ele botou na cabeça das pessoas, as pessoas mais antigas aqui sabem do que eu estou falando. Olha, não vai lá meia-noite, porque lá aparece uma mula sem cabeça. Olha, você não vai lá naquele lugar, porque lá meia-noite parece um lobisomem. Ó, você não vai lá meia-noite lá, porque lá tem uma assombração, aparece uma mulher de preto, de vermelho, de branco. Porque, irmão, o diabo queria nos enclausurar dentro de casa, queria que nós ficássemos dormindo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que à meia-noite, irmãos, de Gedeão, Sansão, ele derrubou os portões da cidade de Gaza. Foi à meia-noite que Gedeão, ele venceu todos os amalequitas. A Bíblia diz que foi à meia-noite, irmãos, que Pedro também foi liberto da prisão. Foi à meia-noite, irmão, que o anjo do Senhor, ele matou 185 mil assírios. Foi à meia-noite, irmão, que Deus matou todos os primogênitos lá no Egito. E no outro dia, à meia-noite, Deus libertava o seu povo em direção à terra da promessa. Foi à meia-noite, irmão, lá em Jerusalém, na cidade de Judá, que nascia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da humanidade. Aplauda ao Senhor dos exércitos, aleluia. Aleluia. Então assim, irmãos, o diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso. E aquele terremoto que aconteceu lá na cadeia de Filipe, irmão, lá na cidade de Filipe, o diabo andou dizendo por lá que aquilo é um terremoto natural. Ah, porque acontece terremoto no Japão, na China, no Chile, né? E aí, então, isso aí aconteceu um terremoto e as cadeias se abriram. A Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus, ele pregava e dizia: no terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando ele morreu, o rei Herodes disse assim: olha, pegou os soldados, a guarda romana, né, a elite da guarda romana, e disse: olha, fique lá dentro, no túmulo de Jesus. Porque esse Nazareno aí andou dizendo que daqui 3 dias ele vai ressuscitar. E os discípulos vão lá roubar o corpo dele para se cumprir a mentira que ele falou. Então o rei Herodes não mandou o exército dele lá, ao em volta do túmulo de Jesus. Coisa maravilhosa, pastor. Eu tive o privilégio de estar lá, eu e minha esposa. Entramos no túmulo. Aquele túmulo não era de Jesus, mas aquele túmulo ali era a sepultura de José de Arimateia. Jesus, ele sabia, ele pediu um túmulo emprestado, né, pastor? Porque você não vou ficar aqui mesmo? Ou José de Arimateia, depois tu usa, né? Para que Jesus ia fazer um túmulo? Então, na verdade, era o túmulo de José de Arimateia. É uma sensação muito tremenda, irmão. E nós tivemos o privilégio de estar ali dentro. E aí, então, irmão, o que acontece? Na verdade, Jesus ressuscitou. Aqueles soldados caíram por terra, porque a glória de Deus chegou naquele lugar. Mas, o que ele disse para os soldados: ó, fique quieto, não conte nada. Vamos dizer que eles roubaram o corpo. Imagina só, pastor. Pedro, Tiago, João, já estavam tudo escondido, com medo, trancafiado lá dentro de uma casa. Se eles iam enfrentar o exército poderoso de Roma. Mas prevaleceu a mentira, irmão. Até hoje, lá em Jerusalém, os judeus de lá, eles pensam que aquilo foi verdade. Até hoje, irmãos, eu tive a minha esposa lá no Muro das Lamentações.
E aqueles capa preta lá ficam batendo a cabeça naquele muro lá, pedindo a volta de Jesus. A Bíblia diz que ele veio para os céus, mas os céus não o reconheceram. Mas todo aquele que o receber será chamado filho de Deus e coerdeiro da promessa de Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que nós, irmãos, temos promessa, porque nós somos filhos de Deus, somos filhos de adoção, mas temos a mesma promessa da herança. Aleluia. Então, irmãos, o diabo é mentiroso. O diabo quer dizer que aquele terremoto lá na cidade de Filipe era mentira. Agora, segundo a ciência nos dias de hoje, diz, irmão, para haver terremoto, pastor, é um negócio complicado, irmão. Diz que a todo o globo da terra existe uma camada de pedra, uma crosta de pedra, que se chama pedras tectônicas. Existem placas enormes, irmão. Então, quando aquelas placas se mexem, batem uma na outra, ali dá terremoto. E foi confirmado, irmãos, que existe no planeta Terra 2 lugares que não pode haver terremoto. Um é o Brasil, pastor. Glória a Deus. Por quê? Porque o Brasil está em cima de uma placa dessa. Entende? Vai haver uns abalos sísmicos que diz assim, mas terremoto não vai haver. E outro, irmãos, era lá na cidade de Filipos, na região da Macedônia. Porque lá não pode haver terremoto também, porque eles estão, irmãos, sobre uma placa tectônica. Então, irmãos, o que eu aprendo com isso? O que eu quero dizer com isso, irmão? Não importa, irmão, a situação em que nós estamos vivendo. Nós temos que aprender aqui com Paulo e Silas, irmão, que no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da angústia, é que nós temos que atrair a presença de Deus. Eu tive tribulação na minha vida. Todo mundo tem, né? Mas de vez em quando eu lembro, eu quero atrair a presença de Deus. E como é que eu vou atrair a presença de Deus? Resmungando, falando, chorando, né? Eu não vou mais lá, porque isso, porque aquilo, arrumando mil desculpas. Não, irmãos. Entre na presença de Deus. Comece a louvar ao Senhor. Você não sabe cantar? Faz igual o irmão Wilson, né? Canta. Não tem CD lá não, pastor Júlio não trouxe. Mas, irmãos, para nós louvarmos a Deus, não precisa ser igual o irmão aqui, ó, né? É o dom de cantar. Nós em casa cantando, louvando ao Senhor. Jesus, eu te amo, tu és o Deus da minha vida. É no automóvel, é na fila do banco. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. No pensamento, no carro, no banco, no trabalho. E enfim, irmãos, hoje nós vamos atrair, pastor, a presença de Deus. Eu queria que o pastor, para não me envergonhar, para o diabo não vir da nossa cara, pastor, o pastor viesse aqui cantar aquela música. Eu fiquei invocado, pastor, porque eu treinei lá em casa essa música. Eu treinei tudo certinho, irmão. Chegou aqui, não deu. Não teve jeito, irmão. Né? Irmão, vamos colocar de pé e nós vamos louvar ao Senhor, né? Vamos atrair a presença de Deus neste lugar, aleluia. Glória a Deus, Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, envia os teus anjos neste lugar e que a tua presença, Pai, seja notória, meu Pai. Que possa haver terremotos aqui nesta noite, meu Pai, em corações, meu Pai. Sim, meu Deus. Que tudo aquilo que Satanás colocou muitas vezes no coração de pessoas, meu Pai, não posso, não consigo, não vai dar certo. Que nesta noite, meu Pai, possa cair por terra, meu Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
a vida não é só de momentos bons, apenas difíceis. A vida é mesmo assim, mas a gente colocar a nossa fé e ação vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Irmãos, para terminar, a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus veio à terra, ele arrastava uma grande multidão. Milhares e milhares de pessoas seguiam a Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que havia 3 grupos. Tinha um grupo que era o grupo dos religiosos. Seguiam a Jesus, buscavam a Deus. E buscavam a Jesus, irmãos, porque precisavam. Sabiam, irmãos, como eu falei aqui anteriormente, sabiam que por si só, irmãos, eles não conseguiam um milagre, eles não conseguiam uma mudança de vida. A depressão não pode sair. Então, irmãos, que nós, a igreja de hoje, irmãos, não sejamos igual o primeiro grupo de religiosos, nem o segundo grupo, irmãos, de estarmos na igreja para ver apenas os acontecimentos, mas que nós sejamos o terceiro grupo, o grupo dos necessitados, aqueles que vêm, irmãos, para verdadeiramente buscar a face do Senhor, para buscar, irmãos, a presença de Deus, irmãos, porque como Jesus disse lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir essa demonstração. Somos o terceiro grupo. Necessitamos receber algo de Deus. Então você que necessita receber algo de Deus, eu convido você a vir aqui na frente agora. Eu necessito uma cura, eu necessito um milagre, eu necessito um livramento, eu necessito uma provisão. E se necessitamos, o Senhor é aquele que vai nos abençoar. Como diz a palavra, sem mim nada podeis fazer. Então você que necessita de algo nessa noite, eu quero que você feche os teus olhos e nós vamos abrir o nosso coração para Deus. E nós vamos dizer: Senhor, eu preciso receber algo de Ti. Deus nos conhece, Deus sabe as nossas necessidades, mas o Senhor, Ele sempre nos pergunta: filho, filha, o que tu queres que eu te faça? Você acha que Ele não sabia que o Bartimeu era cego? Você acha que Ele não sabia que aquele coxo do tanque de Betesda queria andar? Mas Ele sempre dizia: filho, o que tu queres? Peça para Deus agora: Deus, eu quero uma cura. Senhor, como Paulo e Silas, eu não vou perder meu tempo murmurando.
Eu não vou perder meu tempo reclamando, mas eu vou ganhar o meu tempo te louvando. Eu vou ganhar meu tempo confiando que o Senhor há de fazer a obra necessária. Abra o teu coração para Deus e fale com Ele agora. É momento de nós abrirmos a boca. É momento de nós chamarmos o Senhor, atrairmos os olhos do Senhor para cá. Senhor Deus e Pai amado, há um clamor na tua igreja. Não estamos aqui, Senhor, simplesmente para ver as coisas. Não estamos aqui por curiosidade. Não estamos aqui porque não tínhamos outro lugar para ir. Mas estamos aqui porque necessitamos de um milagre. A tua igreja, Senhor, necessita de um milagre. E se esse filho está aqui diante do teu altar, é porque é impossível para ele. É impossível para esta mulher, é impossível para este homem, é impossível para essa mãe, para esse pai, é impossível para esse filho. Mas te glorificamos porque estamos diante do Deus do impossível. O Deus que tudo pode. O Deus que com apenas uma palavra traz à existência o que não existe. Se o que você precisa, meu irmão, não existe, a cura não existe, o tratamento não existe, o médico desenganou, o homem desenganou, o recurso não existe. Você já buscou, já tentou, já bateu, mas o recurso não existe. Quem sabe você já procurou uma saída, você já bateu em várias portas, mas a saída não existe. Você está no lugar certo. É o Deus que cria o que não existe. E Ele está criando nesse momento. Pelo poder da sua palavra, Ele está criando uma cura que não existe. Receba, você que está enfermo, receba a cura que não existe. Você que precisa de uma saída, uma porta que não existe, Deus está forjando essa porta agora. Deus está criando essa porta agora. O povo de Israel não tinha porta para eles fugirem dos egípcios. Mas Deus criou uma porta. E Deus está criando uma porta agora. O Senhor está criando essa porta. E essa porta não está trancada. Essa porta ela está aberta. E a ordem de Deus nessa noite é: filho, marche em direção a essa porta. Você que precisa de um livramento. O inimigo preparou um laço. Ele tem enlaçado a família, ele enlaçou o filho, ele enlaçou o marido, a esposa. E você precisa sair desse laço. O Senhor está te tirando do laço. O laço do passarinheiro. O Senhor está livrando você agora. O Senhor envia anjos na casa dessas pessoas. Amado, mentaliza a tua casa agora. Vai até a tua casa pela fé. Contempla a tua família. O Senhor está trazendo livramento para a família. O Senhor está abrindo aquilo que está fechado. Quem sabe a maldição está lá. E você tem orado, você tem pedido e nada aconteceu. Nessa noite, o Deus de Paulo e Silas está nesse lugar.
E Ele está provocando um terremoto espiritual nesse lugar. Correntes estão sendo quebradas, irmãos. Começa a escutar o barulho dos grilhões caindo. Barulho de ferro caindo ao chão. É Deus quebrando corrente. É Deus quebrando muralha. É Deus quebrando agora aquilo que estava te segurando. Aquilo que estava segurando a tua bênção. Os celos da corrente do inimigo estão se desfazendo, estão se quebrando, está sendo solto, está sendo liberto. Jeová está libertando nessa hora. Oh, irmão, vai crendo, vai apresentando para Deus a tua causa. Ele está libertando. Deus está libertando. A mão de Deus está operando. Essa enfermidade, ela não veio para te derrubar. Essa enfermidade não veio para te destruir. Essa enfermidade veio para que o nome do Senhor seja glorificado. E Ele está tocando essa enfermidade. O Senhor está tocando nessa vida agora. Porque há um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A prisão de Paulo e Silas cooperou para aqueles que amam a Deus. A família do carcereiro foi salva. A mulher que adivinhava foi salva. Almas foram salvas. Todas as coisas cooperam. Não olhe para esse problema como uma maldição. Determine ele estar na minha vida, porque o nome do meu Deus vai ser glorificado hoje. É hoje, não é hoje. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, é hoje. Aqueles que riram vão olhar para você e vão dizer: eu não entendo como aconteceu. Era para ser destruída e está em pé. Era para ser envergonhada e está exaltada. Era para estar enterrada, morta, e está pulando e glorificando a esse Deus. Aleluia. Vai dizendo para Deus: Deus, eu quero esse milagre, Deus. Diga para Ele: eu quero, Senhor. Eu quero receber o meu milagre, a minha bênção. E eu vou glorificar, eu vou exaltar o teu nome, Senhor. Eu não vou murmurar, eu não vou queixar, mas eu vou glorificar. Eu vou entrar em comunhão contigo, Senhor. Eu vou buscar a tua face, Senhor. Eu vou glorificar o Senhor, porque eu creio que o Senhor vai vir em meu socorro. Eu creio, Senhor, que o milagre está vindo. Eu creio que a promessa está chegando. Mas eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui agora. Um grande terremoto. Você vai chegar em lugares sombrios e o terremoto vai entrar junto com você. Você vai chegar na sua casa hoje e o terremoto que é Deus vai entrar junto contigo. E os pilares do inferno vão cair por terra. Quem sabe você chegou aqui humilhado. Quem sabe o diabo pisou em você antes de vir para a casa de Deus, porque ele sabia que o lugar que você viria não era qualquer lugar. Você viria aqui e ouviria essa palavra, e ele tentou te impedir. Deus está mostrando que tem pessoas que já tentou impedir de vir aqui hoje. Humilhou, pisou, mas você venceu, você veio. E quando você sai daqui, Deus vai sair junto contigo, irmão. E o diabo vai ser envergonhado.
Te prepara, irmão. Te prepara. Você vai começar a ver agora o inferno sendo abalado. Você vai começar a ver o agir de Deus. Os que te envergonhavam serão envergonhados. Os teus inimigos caíram por terra. Assim diz o Senhor. Assim nos diz a palavra de hoje. Os inimigos de Paulo e Silas caíram por terra. E eles, irmãos, não fizeram força para sair da prisão. A força Deus fez. Deus abriu corrente, Deus abriu porta. Eles apenas caminharam. E assim será conosco. A força que Deus vai fazer, o milagre Deus vai fazer, nós apenas iremos caminhar vitoriosos. Olha aqui para mim. Levanta a cabeça. Não anda de cabeça baixa, não. Você não serve um deusinho qualquer. Você não serve qualquer coisa, não. Você serve um Deus poderoso. E só isso é motivo de você levantar a cabeça e dizer: diabo, tu vai aqui, ó, porque maior é o que está comigo. Veio a luta, glorifica. Veio o problema, glorifica. E você vai ver os terremotos acontecerem na tua vida. Amém? Nós seremos chamados, presta atenção, nós seremos chamados de perturbadores de morro da fumaça. Perturbadores de morro da fumaça. Porque onde você chegar, o inferno vai ser perturbado. E a Bíblia diz que o mundo jaz maligno. Então aonde nós formos, o inferno vai ser perturbado. Olha para o teu irmão e diga assim: você é um perturbador. Amém, irmão? Mas para ser perturbador tem que fazer o que Paulo e Silas faziam. O que eles faziam? Eles anunciavam a Cristo. Perturbador só perturba quando ele abre a boca. Como é que o grevista ganha a causa? Quando ele para tudo, abre a boca e diz: daqui eu não saio, eu quero meus direitos. Assim tem que ser nós, irmãos. Abra a sua boca e diga: olha, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo te ama e quer te salvar. Vai abrindo a boca, vai anunciando. Vai anunciando. E você vai ver o terremoto. Não tenha medo, não, irmão. Não tenha medo, não. Se jogar em pedra, vai bater primeiro em Cristo. Porque Ele vai estar na sua frente te protegendo. Amém? Volta para o teu lugar abençoado, aplaudindo o nome do Senhor. Aleluia. Palavra abençoada. Grande exemplo a Bíblia nos dá. Quer ser abençoado? Começa a mastigar essa palavra. Começa a ler essa palavra. Está na prova? Lê essa palavra. Está na bênção? Lê essa palavra. Porque ela é uma bênção. Ela nos enche o coração de alegria. Glória a Deus. Que Deus abençoe o obreiro Wilson. E continue sempre essa labareda de fogo, essa chama de fogo na presença